Dicas de como um jovem ser crente nos dias de hoje. O que é que os jovens têm que fazer para se manter na presença do Senhor, né? Sim. Essa pergunta. Isso, a pergunta é essa. O que eles têm que fazer, primeiro de tudo, eles têm que fazer uma coisa que a Bíblia manda: honrar pai e mãe e ser obediente à palavra de Deus. Porque se você não é obediente, seu pai e sua mãe, como é que você vai conseguir se manter no mundo desse egoísta, cheio de maldade? É verdade. Sem obedecer? Por um acaso uma mãe dá um mau conselho para um filho, ou o Senhor dá? Não. Tudo que diz na palavra de Deus é a pura verdade. Tudo que uma mãe diz para um filho é o melhor que ela quer para ele. Uma mãe não quer o mal para o filho. E os filhos de hoje em dia, o que acontece com eles é que eles são muito rebeldes. Ele nem deixa os conselhos da mãe entrar no coração deles e nem muito menos a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz: honrai o teu pai e tua mãe para que o teu dia nessa terra seja prolongado. E eu quero dizer o seguinte para o jovem: jovem, ame os seus pais e suas mães e respeita. A Bíblia diz que quando o filho ama o pai e a mãe respeita, ele é um filho próspero e abençoado. Esse é o segredo. Eu acho que o que a mãe falou sobre honrar pai e mãe, você vai perceber que é o primeiro mandamento com promessa. Eu não honro os meus pais só porque eu quero ser abençoado na terra ou viver muito na terra. Mas é porque eu acho que esse princípio é muito verdadeiro. Isso que a mãe falou é muito verdade. Se você não consegue honrar o teu pai, se você não consegue honrar a tua mãe, respeitá-los, obedecê-los, como você vai conseguir obedecer o Senhor? Como você vai conseguir amar o Senhor? A palavra vai dizer assim: se você não ama o teu irmão que você vê, como você vai amar o teu Deus que tu não vê? Então assim, se o teu pai, a tua mãe, a pessoa que está na tua casa, que te ama, que quer o teu bem, você não obedece ou você não considera aquilo que eles te ensinam, como, meu amigo, Deus vai fazer alguma coisa por você? Como você vai amar o Senhor? Verdade. Então a dica para esses dias, a dica para todos os jovens é justamente essa, que a minha mãe já falou: honra teu pai e tua mãe. A outra pergunta, mãe, que eu queria perguntar, olha, a outra pergunta que eu queria perguntar é justamente essa, tipo assim, o jovem que ama o Senhor e que quer casar certo, né? Muitos jovens estão aí na ansiedade de casar, de arranjar alguém. Qual é a dica, mãe? Eita! Ai, Jesus! A dica é o seguinte: como você fazer para chegar numa serva de Deus? É só você ver a maneira que ela se comporta. É verdade. Agora você vai perguntar como? Você tem que conviver com ela. É apenas 1 quilo de sal e você já sabe quem é ela. Então, não se aperreie, espere no Senhor. Porque no momento certo, Deus coloca a pessoa certa, na hora certa. Porque você vive naquele convívio, você sabe. Você está vivendo ali a experiência na sua família. Agora, quando você não tem uma família estruturada, então você não vai saber escolher a moça estruturada. Então o que é que você vai fazer? Você vai orar, jejuar, pagar o preço e esperar no Senhor para o Senhor mandar a pessoa certa. Porque é o seguinte: namorar pode. Porque como é que você vai conhecer se você não namorar? Glória a Deus. Então você precisa namorar para você conhecer a pessoa que vai ser sua futura esposa. É o que eu sempre digo para meus filhos: tem que namorar, tem que conhecer a pessoa bem para saber se realmente é a pessoa certa. Certo? Então essa fica a minha dica. Eu acho que a mãe falou uma coisa aqui que é importante ser até pontuada. Que ela falou o seguinte: que quando você não tem um modelo de família estruturada, é muito comum que você comece a replicar aquele modelo errado. Como assim? Nós, seres humanos, nós somos baseados no exemplo.
Então assim, o que a gente vê dentro de casa, na maioria das vezes é aquilo que a gente quer replicar na nossa casa, na nossa família e na nossa vida. Então assim, se você tem uma família que não é estruturada, gente, o que é uma família não estruturada? É uma família que não teme ao Senhor. Então é uma família que não teme a Deus. Porque a palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós estamos falando de famílias que não temem o Senhor. Então, se a sua família não teme o Senhor, mas você teme ao Senhor, eu quero dizer para você que você está indo no caminho certo. Agora, fique atento a tudo isso que nós estamos falando aqui, porque são dicas preciosas. Então, a gente já falou sobre estar na presença, sobre casamento, né, sobre relacionamento. E por último, eu queria falar, mãe, sobre profissão, né? Jovens que querem ser bem-sucedidos, que querem fazer uma boa faculdade, querem conseguir um bom emprego. O que a senhora acha disso? Eu acho que para a pessoa conseguir um bom emprego, ele primeiro vai ter tem que ter um foco na vida dele. Verdade. Ele vai ter que ter um sonho de profissão para poder ele conquistar com amor aquela profissão que ele vai fazer. Por quê? Porque tem jovem que tá estudando e você pergunta o que é que você quer ser. Ele ainda nem sabe o que ele quer ser. Não tem um foco. É como se você chegar na casa do Senhor e você não ir com um propósito. Porque eu acho que quando você sai da sua casa, você vai levar um propósito já para se entregar na presença do Senhor. A mesma coisa é o jovem quando ele vai entrar numa faculdade, ele tem que ir já com um foco ali, do que ele quer e do que ele quer fazer na carreira dele. E eu penso muito assim, o que sustenta um jovem ser bem sucedido no namoro, numa carreira? O que é que sustenta ele? É ter a visão mais para Deus, para as coisas de Deus, do que para as coisas do mundo. É verdade. Porque quando o jovem ele tem a visão mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus, ele já começa a trilhar um caminho errado. Porque quando você pega uma boa profissão e você coloca Deus na frente daquela profissão, tanto você vai estar estruturado na sua profissão, como você vai estar no caminho certo. Porque Deus, ele vai abrindo as portas para você, ele vai lhe dando sabedoria, ele vai lhe dando visão do céu. Então, quando você chegar naquele topo que você quer chegar, não tente puxar o tapete de ninguém. Se você não ajudar, também você não atrapalhe, porque você pode atrasar. Você pode atrasar o seu sucesso. É verdade. Você pode atrasar as suas bênçãos. Porque a Bíblia diz, voltando para a Bíblia, que você vai colher aquilo que você planta. Ou seja, se você chega no departamento de trabalho, você tem a sua profissão, faça ela bem feita. Se alguém precisa de você para ajudar, ajude. Eu acredito que você vai crescer, você vai amadurecer, você vai conseguir o seu espaço com respeito, você vai conseguir amizade, você não vai ser aquela pessoa chamada mocreia dentro da empresa, entendeu? Esse fica o meu recado para você. Que Deus lhe abençoe. Se você não conhece o Senhor, você precisa conhecer este Deus e você vai ver, porque eu tenho um exemplo na minha vida, na minha casa, que é o meu irmão Felipe, e aqui está o meu filhote Samuel. Esse aqui ainda é tímido. O Samuel, ele é meio tímido, mas ele vai ser um menino abençoado, próspero, um menino maravilhoso. Depois nós voltamos um dia no canal, sendo eu e o Samuel aqui nessa estrada. Olha, dirigindo. Fica a dica aí. E falando um pouco da nossa vida. Então é isso. Então eu quero encerrar essa participação, esse papo que eu acho que Deus falou muito comigo e falou muito com você, eu tenho certeza. Que Deus te abençoe e que você guarde essas palavras, porque o que é bom a gente precisa guardar. E tudo que a minha mãe diz eu guardo. E eu queria compartilhar isso com vocês. Até aqui o Senhor tem me ajudado, mas grande parte disso tudo eu devo aos meus pais, por aquilo que eles me ensinaram, me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje. Então que Deus te abençoe, que você possa viver sempre o melhor de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Paz do Senhor, sigam com Deus.